me libertou. Nós aprendemos aqui que tudo isso é por meio da revelação. Eu acredito que para qualquer um de nós que chegar a essa revelação de que você hoje é liberto, que você é curado, sabe, amados, você vai dizer: Senhor, o que eu posso te dar? Ou seja, diante de coisas tão grandiosas, o que eu posso te dar? E nada mais, amados, eu creio que vai restar para mim e para você é dizer: Senhor, eis-me aqui, eu me rendo, eu me entrego para fazer tudo o que o Senhor tem e deseja através da minha vida. Amém? Mas hoje nós estamos aqui, hoje é feriado, né, para muita gente, mas no reino dos céus não tem feriado. Amém? Glória a Deus por isso. Para quem é viciado em feriado, vá se acostumando, porque na eternidade nós não temos feriado. Amém? Glória a Deus, todo dia é dia útil, diga: todo dia é dia útil. Amados, porque quando a gente faz algumas coisas agora, inclusive ele diz, né, os dias úteis, mas para nós cristãos todos os dias são úteis, amém? E nós estamos aqui porque para nós hoje já é um dia útil. Qual é a utilidade de hoje? Adorar o Senhor, reverenciar o nome dele, amém? E nós hoje, encerrando a última quinta-feira do mês e do ano, né? É a última quinta-feira do mês de dezembro e a última quinta-feira do ano de 2025. Então hoje nós vamos estar aqui dando continuidade no ensino que estamos tendo nesse mês, falando sobre oração, aprendendo sobre oração. E eu acredito que você já aprendeu bastante a respeito de oração, mas isso ainda não se esgotou, não vai se esgotar aqui hoje, amém? Temos muito ainda o que aprender. Eu descobri, percebo na palavra do Senhor que eu ainda tenho muito o que aprender a respeito da oração. Mas eu quero, amados, me dedicar mesmo à oração, e eu percebo uma inclinação do Senhor para que esse próximo ano, inclusive, seja um ano de nós nos dedicarmos ao máximo à oração. Amém? Por quê? Porque é uma ordenança. Nós aprendemos aqui esses dias que é uma ordem do Senhor: orai sem cessar. Nós devemos orar sem cessar. Aprendemos aqui também que a nossa oração ela tem que ser com base na palavra, né? Não uma oração de qualquer jeito, mas uma oração embasada na palavra de Deus. Mas na quinta-feira passada nós aprendemos aqui sobre os tipos de oração. Quem aqui aprendeu? Alguém ainda lembra sobre algum tipo de oração que o Senhor nos ensina, que a palavra nos ensina? Eu acredito que a maioria conhece muito bem a oração de petição, né? Muitos talvez viveu uma vida cristã achando, entendendo que só havia a oração do pedir, pedir. Mas nós temos vários tipos de oração. E hoje, amados, uma vez que já entendemos a forma de orar, que a nossa oração ela tem que ser com base na palavra, que ela tem que ser com base na vontade de Deus, a nossa oração ela tem que ser aplicada também da forma correta, no momento certo, como nós aprendemos aqui, os tipos de oração. Uma oração de consagração, por exemplo, nós não vamos colocar ela em um momento em que nós já sabemos o que é que Deus quer fazer. Amém? Eu não vou orar a oração de consagração para orar por cura. Senhor, se for da tua vontade, cura alguém. E nós aprendemos tudo isso e eu acredito que isso já acrescentou muito a nossa vida, mas hoje, amados, tem algo muito importante para aprendermos aqui nessa noite. E hoje eu quero falar sobre os inimigos da nossa oração. Amém? Aprendendo, amados, entendendo que a oração eficaz é a oração com base na palavra, a gente pode se enganar e achar que só isso já está suficiente. Eu aprendi como orar com base na palavra, eu vou pegar cada base da palavra para cada oração que eu for fazer, né? Que eu fizer. Eu também aprendi que existe cada tipo de oração específica para cada momento específico, e eu também vou aplicar a oração correta, da forma correta. Mas, amados, olhando para a palavra do Senhor, o Senhor nos alerta sobre alguns inimigos, né, das nossas orações. Talvez você não sabia que nós temos inimigos da nossa oração. Não vai dar para falar sobre todos eles aqui, mas nós vamos mencionar alguns que nós devemos, né, dar uma devida atenção. Então hoje você vai aprender um pouco sobre os inimigos da nossa
oração. O propósito de Deus é ouvir e responder a todas as orações. Eu ouvi só um amém. O propósito de Deus, amados, é ouvir e responder a todas as nossas orações. Amém? É isso que nós aprendemos nesses dias pela palavra. Por isso, Jesus disse, lá em João capítulo 11, versículo 42, Jesus ele disse assim: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves, né? Jesus, quando ele foi ressuscitar Lázaro ali, ele faz essa oração, ele diz: Pai, graças eu te dou. Por quê? Porque eu sei que o Senhor sempre, não é de vez em quando, ele sempre nos ouve. Amém? Ele sempre ouve as nossas orações, que nós oramos com base na palavra. Jesus falou isso porque Jesus ele orava de uma forma eficaz. Ele orava com base na vontade de Deus, ele orava com base na palavra. Então ele já sabia, sempre que eu orar a ti, Pai, o Senhor vai me ouvir, o Senhor me ouve. Então a vontade do Senhor é sempre nos ouvir e responder. Entretanto, existem obstáculos que surgem para impedir a manifestação do poder de Deus em nossa vida de oração. E nós vamos observar alguns deles aqui hoje. E antes de mencionar aqui alguns dos inimigos da nossa oração, nós sabemos que esses inimigos da nossa oração, eles são provocados, eles são, digamos, construídos pelo nosso grande inimigo. Você aqui sabe que você tem um inimigo? Quantos aqui sabem que você tem um inimigo? Amados, nós precisamos atentar sobre isso. O apóstolo Pedro ele fala assim: o vosso inimigo, o diabo, né? Nós temos um inimigo e esse inimigo é o diabo. Ele está sempre trabalhando para que a gente não venha, avançar, prosperar em nenhuma das áreas. E ele, amados, conhecendo que a oração eficaz, que a oração feita da maneira certa, aplicada da maneira certa, vai funcionar. Ele vai tramar, ele vai buscar alguns meios para que haja impedimento na minha e na sua oração. Amém? A palavra do Senhor vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados, potestades e poderes nas regiões celestiais, ou seja, também no mundo invisível, como a palavra fala. Mas hoje nós vamos falar alguns deles aqui. O primeiro deles, que a Bíblia deixa bem claro para nós que é um inimigo nas nossas orações, são problemas nos relacionamentos. Amém? Problemas de relacionamentos. Você foi chamado para viver uma vida de relacionamento? Sim ou não? A palavra do Senhor vai nos exortar, amados, e nos orientar que a nossa vida cristã é sempre uma vida de relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com pessoas. Mas se nós não tomarmos o devido cuidado, problemas nos relacionamentos vão ser empecilhos para as nossas orações. E principalmente nos relacionamentos familiares. Ok? Então nós precisamos atentar, entender que esses tipos de problemas, eles vão estar sendo empecilhos para que as nossas orações sejam respondidas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 3, e no versículo de número 7. Eu vou começar com esse versículo. 1 Pedro, capítulo 3, e versículo de número 7. Aqui é uma instrução específica, para maridos, e esposas. No versículo 7 é especificamente para o marido. Eu vou começar por aqui, por esse versículo. Mas na versão NVT, diz assim: da mesma forma. Está escrito na sua Bíblia, da mesma forma? Diz: da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa, sejam compreensíveis no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva
de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe as suas orações. Amém? Aqui nós vemos Pedro instruindo aos maridos, falando com os esposos, para que a gente venha a tratar as nossas esposas com honra, né, com cuidado. Para quê? Com um propósito, ela diz, porque ela é participante também da dádiva de Deus. Ela também é uma participante como todos. E essa aplicação aqui às esposas, quando ele diz que ela é participante, né, de uma vida de Deus, isso também, né, se aplica para todos os irmãos. Amém? Aqueles que todos que são hoje filhos de Deus em Cristo Jesus, eles participam das mesmas dádivas que eu e você. Amém? Você está comigo? E aqui a palavra do Senhor está dizendo para a gente ter um cuidado na maneira como nós devemos tratar. Pedro aqui pega o exemplo da esposa, para que a gente, né, como um sacerdote do lar, eu acredito que ele estava falando aqui de uma forma específica, porque os homens, né, eles são responsáveis realmente por conduzir, né, os seus lares e inclusive se dirigir a Deus naquilo que se diz respeito ao conduzir a família, naquilo que se diz respeito a conduzir a casa, né, o lar. E ele diz que nós devemos tomar esse cuidado, porque se não tomarmos esse cuidado, né, as nossas orações podem ser atrapalhadas ou interrompidas, como em algumas versões diz que as nossas orações elas podem ser interrompidas. Mas se você prestar atenção, ele diz da mesma forma. Então eu acredito que assim como Pedro estava falando para os maridos, ele também estava falando para as esposas. Amém? Para elas terem um cuidado no que se diz respeito à vida conjugal, à vida em família. E eu gostaria de ler um pouquinho o que diz o contexto aí de 1 Pedro 5:7 ou 3:7, para que a gente possa compreender que não está falando isso especificamente só para os homens. No versículo 1 ele começa dizendo: mulheres, sede vós igualmente submissas. Então já tem um contexto anterior, né? Ele vem falando com o servo no capítulo anterior. Ele disse: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Hoje, se fosse no tempo de hoje, Pedro escrevendo, provavelmente ele ia citar aqui as gradativas, né, as colorimetrias, essas coisas desse tipo. Mas aqui nesse tempo ele falou, né, o frisado dos cabelos, as tranças. No 4 ele diz: seja porém o homem interior de coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. E aí ele entra no 7 falando, ele diz: maridos, vós igualmente, ou seja, da mesma forma como ele traz a instrução para as esposas, ele traz também a instrução para os maridos, né? E aí quando ele chega ao final, ele diz, na Almeida Revista Atualizada, o final do versículo 7, ele diz: para que não se interrompam as vossas orações. Eu sei que por muito tempo muita gente tem aplicado isso aqui só para o homem, mas eu vejo aqui um contexto falando que um meio para que nem as orações do homem e nem da mulher sejam interrompidas, ou seja, com base nas instruções. Ele diz para que as orações de vocês, ele diz as vossas orações, né? Então eu acredito que seja a oração de ambos, não sejam interrompidas. Então nós vemos aqui, amados, que um dos inimigos das nossas orações são problemas no relacionamento. Ainda dentro desse contexto, começando no contexto conjugal, nós vemos que
essa vida conjugal, em algum momento, ela pode falar mais alto do que até mesmo a própria oração. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, e no versículo de número 3, a palavra do Senhor diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido, né? No versículo 5 diz assim: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Em uma versão, Paulo diz assim, e olha que isso é um consentimento e não um mandamento. Ele diz, olha, há um consentimento aqui, veja que para orar, possa ser que seja necessário fazer isso, ele diz por um tempo, mas que depois retorne a tudo isso. E veja que ele diz que esse consentimento é para a oração, mas veja que no contexto ele diz, volte a se juntar, para quê? Para que Satanás não tente. Percebe-se que mesmo num conceito aqui, de ambos para a oração, mas se torna perigoso, da gente não cumprir aquilo que o Senhor diz na sua palavra com relação à vida conjugal. Estou falando especificamente aqui da vida conjugal, uma vida, o casamento, para que as orações não sejam interrompidas. Mas, amados, vamos aqui pensar algo. Isso aqui é importante só para o casal? Não. Uma vida de oração eficaz é benefício para a vida conjugal e para a família. Amém? E eu vejo isso aqui claramente, que as minhas orações, ou as da minha esposa, de repente elas podem não ser atendidas, se a gente não se atentar para isso que a gente vê aqui na palavra. Ainda lá em Hebreus capítulo 13, a palavra do Senhor também vai nos instruir sobre uma vida, sobre um matrimônio, sobre um leito conjugal, ser preservado ali. Não vou me deter agora muito nisso, para que a gente possa avançar para os outros inimigos da nossa oração aqui, mas trazendo nesse contexto aqui, nessa vida conjugal, nós entendemos que a orientação do Senhor é que a gente possa estar sempre analisando como é que está a nossa vida, para que as nossas orações não sejam interrompidas. E mesmo que a gente possa partir para isso daqui, inclusive eu estava estudando, meditando um pouco sobre isso, tem algumas pessoas que têm usado a própria oração para usar como desculpa, de não cumprir aquilo que a palavra do Senhor diz. Se você for ler esse contexto, inclusive, de 1 Coríntios aí, Paulo começa dizendo assim, olha, a minha instrução era bom que homem não tocasse em mulher. E para muita gente, parece que Paulo estava dizendo que não era melhor casar. Mas quantos sabem que Paulo não vai de contra a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? O plano de Deus, Deus criou homem e mulher, mas para se casar. Agora o que Paulo está dizendo, diz, olha, se é para não viver uma vida conjugal, conforme está escrito, era melhor que você não se casasse. Fica a dica aqui para os solteiros. Se você está querendo se casar, mas para viver uma vida de qualquer jeito, era melhor que você não fizesse isso. Porque se você for se casar para viver uma vida de qualquer jeito, você vai encontrar problema para a sua vida. Ficou quieto, ficou calado agora. Mas, amados, por quê? Porque a vida matrimonial ela é poderosa, uma vida conjugal, porque é um projeto de Deus. Agora, dentro dos princípios, vivendo aquilo que a palavra diz que é para viver. Amém? E um cuidado para que as orações não sejam interrompidas. Aí Pedro vai falar sobre honra. E, amados, uma vida conjugal sem respeito, sem honra, sem princípios, eu acredito, amados, que as nossas orações não passam do teto. Amém? Então é um cuidado que a palavra do Senhor traz para nós hoje, nessa noite, sobre os cuidados que nós devemos ter, numa vida de oração. Então nós vamos ver aqui um outro grande inimigo das nossas orações. Abra sua Bíblia comigo lá em Marcos capítulo 11. Olha Marcos 11 de novo, voltando. Nós meditamos uns dias aqui
falamos bastante sobre Marcos 11, 23, né? Que a palavra do Senhor deixa bem claro que qualquer um que disser a este monte, ergue, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que disse, aquilo que disser será feito, mas não acabou aí. No versículo de número 25, amados, nós vamos ver uma instrução do Senhor sobre um grande inimigo das nossas orações. Porque está no contexto. Em Marcos 11, 25, ele diz: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o seu Pai do céu também perdoe seus pecados. Mas, no 26, se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. E a nossa eficácia na oração, amados, ela é com base no perdão que o Senhor concedeu para nós. Amém? E aqui no 25 ele diz: quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o vosso Pai perdoe também, né, os vossos pecados. Então, amados, veja que a palavra do Senhor vem nos orientando sobre esse perigo de nós não termos as nossas orações interrompidas, né, no momento em que estivermos pedindo, mesmo da forma correta, mesmo aplicando a oração da forma certa. As nossas orações são ouvidas na base de que os nossos pecados foram perdoados. Quantos aqui tiveram seus pecados perdoados? Você crê mesmo nisso? Você crê mesmo nisso? Então, amados, hoje fica aqui uma exortação do Senhor que nós não temos mais razão, nós não temos mais motivo para continuarmos sem liberar perdão. Inclusive, num dia como hoje, em que se celebra, que se fala de Natal, muita gente nesse momento às vezes está ali fazendo um pedido de desculpas uns aos outros, mas na maioria das vezes não estão liberando um perdão, verdadeiramente, com base naquilo que o Senhor fez por nós, porque perdão com base na palavra do Senhor, Ele diz que dos vossos pecados não me lembrarei mais. Mas tem gente que pede perdão hoje no Natal, mas quando chega o final do ano, ou quando chega o dia 1º de janeiro, já está lembrando de novo daquilo que você fez, daquilo que o fulano fez com você. Amados, liberar perdão é apagar, é esquecer. Esse esquecer aqui não é apagar da memória, mas ele não conseguir mais atingir a mim e a você. Amém? E aqui o Senhor está dizendo claramente que as nossas orações, elas são ouvidas com base nos nossos pecados que foram perdoados. Mas Deus não pode tratar conosco, então, na base de perdão, se não tivermos a mesma disposição de perdoar com a qual fomos perdoados. Qualquer pessoa que guarda rancor ou mágoa contra alguém, fecha os ouvidos de Deus para a sua oração. É forte. Qualquer pessoa que guarda rancor ou mágoa contra alguém, fecha os ouvidos de Deus para a sua oração. Amados, não liberarmos perdão é como se Deus colocasse um tampão no ouvido dele para mim e para a sua oração. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 11, diz assim: afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Quantos sabem, amados, que falta de perdão é prática do mal? Você está comigo? Então, amados, se você hoje está aqui ainda com falta de perdão, com mágoa ou rancor de alguém, trate, amados, hoje de lançar essa miséria fora. Trata de, amados, de destruir essa obra do inimigo. E como eu falei aqui, nós temos um inimigo e ele alguém que trabalha fortemente, ele trabalha de forma específica para que eu e você possa, de repente, não destruir as obras que ele elabora, que ele constrói, e de repente nós temos as nossas orações impedidas. Quantos sabem aqui que o diabo ele crê na palavra de Deus?
Ele sabe, amados, que se eu orar conforme a palavra, se eu orar alinhado com a palavra de Deus e estiver, com a minha vida alinhada com base na palavra, nenhuma das minhas e das tuas orações será interrompidas. Mas se ele puder plantar uma raiz de amargura, um rancor, um ódio no teu coração, amados, ele vai trabalhar para fazer isso, porque ele sabe que aí você pode passar dia e noite orando e as suas orações não serão atendidas. Ele ainda vai olhar para mim, para você e ficar tirando onda da minha e da tua cara. Então, se eu fosse você, amados, hoje, ao sair daqui, se você tem alguma coisa contra alguém, se alguém fez alguma coisa que te magoou, trata de lançar isso fora o mais rápido possível, em nome de Jesus. Amém? Como eu falei, amados, tudo isso está ainda dentro do conceito de relacionamentos. Sim ou não? O problema nos relacionamentos. Mas, amados, dá para viver a vida sem relacionamento? Não, porque Jesus nos chamou para viver uma vida nos sujeitando, nos submetendo uns aos outros. Por mais que você não goste, por mais que você não vá muito bem com a cara dele, Jesus podia também muito bem dizer isso para mim e para você. Mas ele foi com a minha cara e com a tua cara. Aleluia! Glória a Deus! Abre tua Bíblia lá em Tiago, capítulo 3. Nós vamos ver aqui outros inimigos da nossa oração que estão relacionados ainda a relacionamentos. Tiago capítulo 3, versículo de número 16. Tiago 3,16 diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. Glória a Deus. Então aqui Tiago, amados, vem falar de 3 grandes inimigos também das nossas orações. Quais são eles? Contendas, brigas e confusões. Amados, a contenda é simplesmente agir movido por falta de perdão. Veja que uma coisa está ligada à outra. A contenda é simplesmente agir movido por falta de perdão. Paulo declara que por causa de contendas, Satanás pode tornar cristãos prisioneiros à sua vontade. Devemos dar a Deus oportunidade de criar um sistema de harmonia em volta de nós. Assim, a nossa vida de oração será eficaz. Aleluia. Glória a Deus. Onde há contenda, há confusão e toda a espécie de coisa ruim. Então, amados, veja que no meio cristão, talvez, você ainda não tenha conhecido isso, mas a palavra do Senhor aqui, já há muito tempo atrás, já exortava a igreja sobre o perigo da contenda, da confusão, e de todo tipo de briga. Por quê? Com base na falta de perdão, a falta de perdão, amados, vai gerar um monte de males em nosso coração, que vai nos levar a muitas coisas, a cometermos muitas coisas, e uma delas é a inveja. Quantos aqui sabem o que é a inveja? A inveja, amados, é você nunca estar satisfeito com o avanço, com o crescimento do outro. Amém? Inclusive, a igreja, muitos cristãos confundem inveja com influência, com inspiração. Você sabia que você pode ser inspiração para alguém? Eu vou perguntar, você sabia que você pode ser inspiração para alguém? Amém, amados? Nós devemos, a palavra do Senhor diz que nós devemos inspirar uns aos outros, nós devemos ser inspiração. E se alguém se inspirar na sua vida, essa pessoa ela não está invejando você. Amém?
Porque se inspirar na minha e na tua vida é querer fazer o que você faz. Você está fazendo algo bom? Se você está fazendo algo bom, amados, e as pessoas elas começam a se inspirar, elas começam a querer se vestir como você se veste, elas querem andar como você anda, elas começam a desejar também, né, coisas que você tem alcançado, porque ali a palavra fala de ambição egoísta. É diferente, porque tem uma ambição que ela é boa. Mas a ambição egoísta é aquela ambição que ela só quer para si, mas não quer que o outro tenha. Sabe, pessoas que se inspiram na minha e na tua vida, elas desejam que você continue, sabe, alcançando outros níveis, mas elas querem que você esteja fazendo isso para que elas possam se inspirar. Mas a inveja é aquela que você gostaria de alcançar, mas o outro não. É que o outro vá cada vez pior. E você se dando bem, né? Inclusive, se for possível, às custas dele. Então veja que as contendas, as brigas, as confusões são resultados, né, disso que Tiago fala aqui, que é essa vida de uma ambição egoísta, né? Uma inveja, onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todos os tipos. Abre tua Bíblia comigo lá em Provérbios, capítulo 6. Provérbios capítulo 6, a palavra do Senhor vai falar sobre 7 coisas que são inimigos das nossas orações. Provérbios 6,16 diz assim, todo mundo chegou lá? Eu vou ler na ACF. Diz, estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Quais são elas? Olhos altivos, língua mentirosas, mão que derrama sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Amados, viver praticando isso aqui, não espere que as suas orações sejam respondidas. Então, acredito que essa instrução nessa noite, que não dá para falar sobre cada uma dessas aqui, ele diz que as 6 coisas, e a 7ª o Senhor abomina, e nós gostamos muito de falar sobre essa, que é o que semeia contendas entre os irmãos. O que é contenda? Divisão. Sabe, mas é por isso que nós falamos, nosso ministério carrega mesmo essa palavra, que haja entre vós o mesmo modo de pensar, que não haja divisão, sabe, porque o Senhor, Ele abomina a divisão, as contendas entre os irmãos. Paulo instruindo aos coríntios, a igreja de Coríntios era uma igreja poderosa no Espírito, ela estava operando poderosamente nos dons espirituais, mas havia uma coisa lá que Paulo diz, olha, vocês precisam corrigir isso aqui. A igreja estava dividida, a igreja estava tendo divisão, havia contendas entre os irmãos, estavam espalhando contendas. Uns dizendo eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Cristo. Ah, pastor, eu pensei que isso era maravilhoso, né? Porque todo mundo estava firme na palavra. Não, amados, a palavra do Senhor não quer contendas, não quer divisão. Amém? E eu sei que é comum dentro da igreja, de repente, isso ser lançado, ser plantado, e Deus abomina isso. Deus odeia as 6, mas essas aqui Ele abomina, porque Deus não se agrada disso, né? A palavra do Senhor vai dizer que quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aleluia! Quer viver uma vida poderosa de oração? Acaba, amados, com divisões, com contendas. E eu creio que você, como alguém que deseja viver uma vida eficiente na oração, vai atentar-se para essas instruções do que a palavra do Senhor nos corrige aqui. Mágoas, falta de perdão e inveja, amados, elas geram contendas. Não adianta. Se você não tratar essas coisas, mais cedo ou mais tarde, você vai estar, de repente, participando dessas coisas
malignas aqui, porque tudo isso são coisas, sementes que o maligno lança no meio da igreja. E outra coisa, em Tiago capítulo 4, volta lá para Tiago 4, por favor, nós vamos ver um outro inimigo das nossas orações, que é o egoísmo. Tiago capítulo 4, versículo 3, né? A palavra do Senhor diz que tudo que nós pedirmos, crendo que recebesse, nós vamos receber. Mas Tiago aqui ele nos confronta com a palavra, ele dizendo: e quando pede, não recebem, pois seus motivos são errados. Pede apenas o que lhes dará prazer. Então veja que Tiago está dizendo que muitas vezes nós pedimos e não recebemos. Por quê? Porque pedimos mal. Então nós precisamos entender que pedir alguma coisa de forma egoísta, e aqui está falando do egoísmo, amém? E é uma das coisas que nós precisamos trazer o equilíbrio, porque eu sei que se a gente não tomar cuidado, de repente a gente não pede mais nada para nós. Vamos querer pedir só para os outros, mas é lícito você pedir para você agora, desde que seja, né, de uma forma alinhada, porque Tiago diz que quando pede não recebe, pois seus motivos, diga os motivos, são errados. Os motivos são errados. Sabe, amados, e nós precisamos alinhar o motivo pelo qual nós pedimos. Por que eu estou pedindo isso? Por que eu desejo isso? É lícito, amados, termos desejos no nosso coração, mas nós precisamos alinhar o nosso coração com o Senhor, para que os nossos pedidos sejam alinhados com a vontade dEle. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, abre lá comigo. Acho que todo mundo já sabe muito bem do que essa palavra fala. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, o apóstolo Paulo, mais uma vez aqui falando com a igreja de Corinto, né? E falando no capítulo anterior, está instruindo sobre os dons espirituais, mas aqui ele traz para um entendimento a respeito daquilo que essa igreja deveria viver. Ele diz no versículo 5, não se conduz, ele está falando do amor, né? Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Veja que pedir ou viver uma vida cristã é não se conduzir inconvenientemente, não procurar seus próprios interesses. E veja, amados, que muita gente ao pedir, pede com base nos seus próprios interesses. Né? Eu quero para viver uma vida dessa forma, para eu desfrutar disso. Eu tenho atentado um pouco para essa parte. Sempre que eu vou pedir alguma coisa ao Senhor, eu oro para que o Senhor me dê entendimento. Qual o propósito disso? Para que eu quero isso? É só para o meu próprio interesse? Ou para que as pessoas possam, né, também serem beneficiadas? Quantos aqui têm desejado ter muito dinheiro? Quantos aqui têm desejado ter muito dinheiro? Amados, eu sei que Deus quer fazer você prosperar na área financeira. Mas, amados, vamos parar um pouquinho, analisar qual o interesse, né, que nós queremos muito dinheiro. Está alinhado com a vontade de Deus, com o desejo do Senhor? Nós queremos prosperar na área financeira para quê? Por quê? Muitas vezes temos a ousadia de pedir, mas pedimos mal e por essa razão não recebemos. Nossa oração deve ter uma motivação. Qual é ela? Diga a glória de Deus. A motivação, amados, na nossa oração, daquilo que nós pedimos, é para que o nome do Senhor seja glorificado, não buscando os próprios interesses, pois o amor não age dessa forma, mas buscando o bem comum. Amém? Então aqui nós vemos claramente que o egoísmo, né? Tem gente que está vivendo uma vida cristã, caminhando com Jesus, mas tem vivido uma vida egoísta, se isolando, buscando seus próprios interesses, pois a palavra diz que quem se isola
busca os seus próprios interesses. Talvez esteja aí um dos motivos das orações não serem respondidas. Mas eu quero deixar claro para você, como hoje estamos vendo os inimigos da nossa oração, e esses inimigos, eles estão diretamente ligados às nossas atitudes, às nossas ações. Isso pode trazer um pouco de peso para você nessa noite. Mas, amados, creia que Jesus, ele pode perdoar todos os nossos pecados, os nossos erros. Sabe, aquilo que você tem errado até hoje, você pode se arrepender e mudar hoje. Amém? Então, nós falamos aqui que o motivo e outro inimigo é a motivação errada. Quando oramos, estamos nos reportando a Deus com uma finalidade. E essa não deve ser a de sermos vistos ou louvados pela suposta espiritualidade que temos. A oração deve ser sincera e com a motivação certa. Do contrário, será em vão, pois Deus conhece o coração do homem e sabe dos seus desígnios. Lá em Salmos 66, versículo 18, nós vamos ver rapidamente. Salmo 66, 18 diz: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. O salmista está dizendo: olha, se no meu coração eu contemplar a vaidade, ou a motivação errada, o Senhor não teria me ouvido. Mas aí você vai ver que depois ele vai dizer que o Senhor ouve a ele. Lá em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus, ele deixou algo muito claro a respeito da motivação errada ou a motivação do coração, amados. Nós falamos muito isso aqui, que assim como para a oração, assim como para o servir ao Senhor, a motivação errada, ela é muito perigosa. Em Mateus capítulo 6, versículo 5, Jesus disse assim: olha, e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Ou seja, uma motivação errada, Deus, ele vê como uma hipocrisia. É forte, né? Não sejam como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Ou seja, qual é a motivação? Serem vistos. Então já foram. E aqui, amados, eu trago mais uma vez um equilíbrio para nós nessa noite. De repente os irmãos não quererem mais estar aqui na igreja em pé orando. Amados, não é a oração em pé, não é a oração na praça, não é a oração em público que está errada, é a motivação do coração. Fala comigo, motivação do coração. Amém? O que está errado? A motivação do coração. Se de repente eu pego o microfone aqui e eu começo a orar só para mostrar a minha espiritualidade, só para mostrar como eu sou eloquente, como eu sei orar, eu sou um homem cheio do Espírito. Amados, essa motivação já vai estar sendo aquilo que eu tenho direito. A motivação errada, a única coisa que eu vou receber de recompensa é todo mundo sair daí falando: rapaz, olha como o pastor Adriano ora, meu Deus, olha a forma como ele ora. Não, amados, quem busca a oração dessa forma, já tem. Jesus disse: já receberam a recompensa. Então, não tem mais nada a receber. Diga: longe de mim a motivação errada. Aleluia. Então, alinharmos o nosso coração, amados. Você sabia que o nosso inimigo é fácil de lançar dentro de nós uma motivação errada na hora da oração? Porque ele quer atrapalhar. Então, em todas essas formas, esses inimigos da nossa oração, se a gente não atentar a ela na hora de orar, se o inimigo puder, de alguma forma, atrapalhar a nossa oração, ele vai lançar alguma dessas coisas. O outro inimigo que pode atrapalhar as nossas orações é a falta de generosidade para com o próximo. Aleluia. Provérbios capítulo 21, versículo 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. É forte. Provérbios 21, 13.
O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O Senhor diz na sua palavra: clame a mim e eu te responderei. Não diz assim? Você crê que é a verdade? Se você clamar a Deus, Deus não vai ouvir? Vai. Agora, tem um inimigo dessa oração, tem um inimigo desse clamar. Ele diz que se nós taparmos o nosso ouvido ao clamor do pobre, ao clamor do necessitado, também não será ouvido o nosso clamor. Em 1 João capítulo 3, versículo 16, diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aleluia. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? A falta da generosidade, irmãos, para com os outros é um grande inimigo das nossas orações. Amém? Glória a Deus. Como vimos lá no início também, né? Em João 15, 7, ele diz, revela que quem permanecer em Cristo é um dos fatores que influencia na resposta da oração. E permanecer nele é permanecer no amor. Natália trouxe aqui sobre a permanência, né? Quem permanecer em mim, as minhas palavras em vós. Essa permanência é permanecer no amor de Deus. Amamos o próximo quando nos importamos com as suas necessidades e fazemos algo a respeito delas. Amém? Aleluia. Próximo, grande inimigo, dúvida e incredulidade. Mais uma vez, vamos para Tiago, capítulo 1, versículo 6. A dúvida e a incredulidade, nós já vimos aqui, lá sobre a oração da fé, né, que é crendo e confessando. Então, se é duvidando também, nós temos um grande inimigo. Mas vamos ver o que o apóstolo Tiago diz. Em Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz assim: peça, porém, com fé, em nada, diga em nada, duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Olha aí. No 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A dúvida é a ladra da fé. O diabo ele veio para roubar, para matar e para destruir. O que é que o diabo quer roubar primeiro de mim e de você? A fé. Como é que ele rouba a fé? Lançando dúvida. Então a dúvida e a incredulidade é um dos grandes inimigos das nossas orações. E aí a palavra do Senhor diz que tem que crer em nada duvidando. Peça com fé e em nada duvidando. Pois o homem que duvida, né, é como a onda do mar, lançada de um lado para o outro, impelida de um lado para o outro. Eu não sei você, amados, mas é uma das coisas que eu acredito que há uma certa dificuldade realmente para os cristãos prestarem a devida atenção nisso. Porque, amados, você vai perceber que aqui no decorrer do ensino hoje vai estar se alinhando cada uma das coisas que eu vou estar falando aqui. E eu vejo que muitas vezes as pessoas elas até têm facilidade em crer. Mas a dificuldade em se manter no nível de fé. Aí de repente eles estão lá em cima, de repente estão lá embaixo. E a palavra do Senhor, amados, isso aqui fica uma dica para você hoje. Você se alegra com isso? A palavra do Senhor diz, amados, que não esperem receber coisa alguma do Senhor, alguém que fica oscilando na fé. Uma hora estou crendo, outra hora estou duvidando, uma hora estou crendo, uma hora estou duvidando. Não vai receber coisa alguma. Se você crê, permanece, amados. Nós vamos ver aqui na frente que a confissão
da nossa fé é uma também das coisas que vai ser um empecilho se a gente não manter firme a confissão. Mas para mantermos firme a confissão, a gente precisa crer e não duvidar, para que mantenhamos firme essa confissão. Então aqui fica uma dica: se você orou e não recebeu, possa ser, amados, que você naquele momento da oração, você estava crendo, mas de repente uma dúvida chegou e aquela dúvida acabou anulando a sua fé. Falta de conhecimento é um outro grande inimigo da nossa oração. A falta do conhecimento do que temos, do que podemos e do que somos em Cristo Jesus, amados, é um grande inimigo da nossa oração. Eu sei que existe muita gente de oração fervorosa, que na hora da oração ora fervorosamente, ora com muita convicção, amados, mas quando você não sabe quem você é, o que você pode e o que você tem em Cristo Jesus, alinhado com o que nós ouvimos aqui agora, o diabo lança uma dúvida e agora você passa, de repente, a não se manter firme na sua oração. Quantos aqui já oraram, já receberam uma oração por cura e de repente vem, uma dúvida? Essa doença não tem cura. Quem aqui já recebeu uma oração por cura e de repente vem uma informação? Isso vai voltar de novo. E amados, é aí nessa hora que você precisa entender quem você é, o que você pode e o que você tem. Somos sarados e curados. E ponto final. Aí, amados, você vai combater toda, seta, toda a arma do inimigo que lança, que é a dúvida. Mas eu estou sentindo a dor ainda. Será que de fato eu fui curado ou não? Se começar, amados, nesse negócio aí, você vai tender a pender para perder aquilo que você recebeu. Eu já falei aqui e falo novamente como testemunho que recebi cura. Não foi só uma vez, mas uma das vezes que foi bem evidente. E um dia, amados, eu estava no salão e compartilhando do testemunho. E alguém disse: eu sei porque sei que naquela hora, aquela pessoa ela foi usada, uma influência maligna para lançar uma palavra de dúvida. Ela disse: tudo bem, você foi, mas todo mundo que já teve, volta a ter de novo. Todo mundo que já teve cálculo renal, um dia vai nascer uma pedra de novo. Eu digo: não, a pedra que tem dentro de mim agora é a rocha viva, é Jesus. Amados, eu precisei naquela hora combater isso. Mas quantos sabem que é terrível, para de repente você dizer: rapaz, é mesmo, eu já ouvi isso, que todo mundo que teve um dia vai ter de novo. Mas aí a dúvida, a falta do conhecimento é um grande inimigo para isso. Em Oséias 4:6, eu acredito que todo mundo conhece muito bem esse versículo, a palavra do Senhor diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Sabe, um povo que é destruído porque falta conhecimento. E aqui, o profeta está falando que era por falta que os sacerdotes instruíssem o povo. Mas louva a Deus pelas instruções que nós temos recebido. E cabe a mim e a você, amados, guardar esse conhecimento, sabe? Se agarrar a essas verdades para que você não perca nada daquilo que o Senhor já conquistou para você. Amém? Não obtemos respostas às nossas orações porque não sabemos o que de fato é nosso por direito, o que temos e somos em Cristo Jesus. A ignorância quanto às Escrituras é um dos maiores inimigos da oração que prevalece. Jesus sempre disse: se crerdes em mim como está escrito. Não é como alguém disse, é como está escrito. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Você pode glorificar o Senhor por você já conhecer as Escrituras e o poder de Deus, amados? Então eu creio que a sua oração ela vai prevalecer. A confissão errada é um outro inimigo, das nossas orações. Aquilo que você confessa a respeito do que você orou, revela a sua fé ou incredulidade no tocante à resposta. Confessar incredulidade a respeito do que orou é anular a oração. Tenha cuidado.
tenha o cuidado de sempre confessar de acordo com aquilo que orou, guardando firme a confissão, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Em Hebreus capítulo 10, versículo 23, a palavra do Senhor vai dizer: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém, amados? E aqui mais uma vez eu falo que muitas vezes é fácil você perceber, vem a revelação, a fé do coração, você abre a boca e você confessa. Agora o desafio é você manter firme a confissão. Você quer ver, amados, você chegar para uma pessoa e dizer assim: você realmente está curado? Você tem certeza que você é curado? Se você perguntar a terceira vez, corre um grande risco da pessoa dizer: eu creio que eu fui curada. Se você perguntar de novo, ela diz: eu creio que eu serei curada. Aí depois, eu creio, se for da vontade de Deus, eu vou ser curado. Então, mas a palavra do Senhor fala para que a gente possa guardar firme, fala comigo, firme, a confissão. Diante de qualquer coisa, amados, que possa surgir, você dizer, levantar, abrir a sua boca e manter firme a confissão: eu sou salvo. O diabo lança uma dúvida: você pecou, mas eu sou salvo em Cristo Jesus, porque Ele pagou o preço pelo meu pecado. Senhor, me arrependo disso e eu continuo salvo. A palavra do Senhor vai dizer em Romanos capítulo 8, que, portanto, agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é isso? É você manter firme a confissão, mas diante de qualquer coisa que apareça, uma dúvida que surja, você manter firme. Tem uma versão que diz que é reter firme a confissão. Amém? Aleluia! Então, fica atento aí para você manter firme aquilo que você já orou, aquilo que você já confessou. Se você orou a oração da fé, se você orou com base na palavra, amados, sustenta com a palavra, com a confissão. É você regar aquilo que você já orou. Um outro, amados, inimigo da nossa oração é depender da fé dos outros. Amém? Você não pode se apoiar na fé dos outros. Só porque você viu alguém orando por algo e não é a sua fé, e você de repente quer fazer aquela oração. Eu me lembro que logo assim que eu comecei a caminhada cristã, nós que somos da palavra da fé, confessamos a palavra da fé, e às vezes, amados, há desequilíbrio, porque eu não posso falar só porque alguém está falando. Nós aprendemos aqui, amados, que a fé do coração é a fé do seu coração. Amém? É a fé que chegou por revelação para o seu coração. Jesus já salvou a todos, sim ou não? Já. Mas quem vai ser salvo? Quem crê que Ele é o Salvador. Chegar por revelação e ele confessar com a sua boca, ele vai ser salvo. Ele não vai ser salvo porque eu confessei, ele não vai ser salvo porque eu criei, ele vai ser salvo se ele crê. Em Romanos capítulo 12, no versículo 3, Paulo orienta para que a gente possa agir com base na medida de fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Em Romanos 12, 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Tem muita gente, amados, que às vezes tem se movido numa motivação errada, porque viu alguém se movendo debaixo de fé e entrou naquilo dali e depois acabou se dando mal, porque ele não foi movido pela fé dele. E quando a situação pesou, quando a coisa pegou, ele percebeu que ele não estava com fé suficiente para ir adiante. E eu sei, amados, que tem coisas que, se foi a fé do coração, mesmo no momento em que parece fraquejar, você vai clamar àquele em quem você creu e ele vai salvar. Amém? Sendo a fé do coração. Pedro diz: é o Senhor, se for o Senhor, manda que eu vá. E o Senhor diz: sou eu, vem Pedro. Ele foi.
Em algum momento veio, ele duvidou, mas mesmo ele clamando, porque ele tinha crido com o coração dele. A Bíblia diz que quando ele clamou, o Senhor sustentou ele pela mão e voltou com ele para o barco. E eu creio, amados, que quando for a fé do teu coração e você se mover nessa fé, possa ser que venha de repente um fraquejar, mas aí você vai lembrar, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem foi que eu criei. Jesus! Socorre aqui. E Ele vai te sustentar. Ele vai chegar, amados. Mas se não foi a fé do coração, se não foi na sua medida de fé, não vai funcionar. Nem sempre as pessoas crerão como você. Algumas crerão além, outras crerão menos. Mas o Senhor lhe deu uma medida de fé para que você use e desenvolva. Use a sua fé na oração, certamente funcionará. Use a sua fé na oração e certamente ela funcionará. Amém? A palavra diz que o justo viverá por sua fé. O meu justo viverá pela fé. É na sua fé. Inclusive isso aqui nos ajuda também a compreender os irmãos que muitas vezes a gente tem errado, né, de criticar as pessoas. Porque o seu nível de fé não é o mesmo nível de fé que eu. Eu me lembro que logo quando a gente chegou aqui em Bonfim, o nosso desejo do nosso coração era que todo mundo, amados, fosse fazer o rema. Ainda continua sendo. O desejo do nosso coração é que todos aqueles que ainda não conheceram, não fizeram o rema, vá fazer. Mas nós aprendemos uma coisa, que a gente não podia fazer essas pessoas fazer o rema na nossa fé. A gente falava, a gente se alegrava que isso era maravilhoso, mas, amados, a gente insistiu com algumas pessoas, inclusive, e depois a gente ouviu coisas que a gente não gostaria de ouvir. Porque eles se moveram na nossa fé e não na fé deles. Eu falo isso com convicção. Hoje a gente ouve muitos testemunhos de pessoas que fizeram rema, né? Eu estava compartilhando com Nívia no salão essa semana e ela compartilhando comigo, eu estava parabenizando a ela porque a gente viu quando ela chegou na igreja e o desejo do coração dela de ver a família dela alinhada na palavra do Senhor. E agora nessa última formatura lá em Petrolina, ela formou, né, a última filha. Ela foi a primeira, depois o marido não queria nem saber da Verbo da Vida, de rema nem de nada, e as duas filhas delas fizeram o rema, o marido fez. E aí ela estava contando que ela estimulou também tanto o marido como as filhas a desenvolver a própria fé delas. Ela estava falando que ela chegou a ofertar na vida da própria filha, mas ela não disse para ela, olha, eu vou pagar a sua mensalidade, para que ela exercesse fé. Eu me lembro que Gabriel também no segundo ano do rema, ele disse, pai, eu quero fazer presencial. Eu disse, cara, é na tua fé. Porque eu entendi, ele não pode se apoiar na minha fé, né? Ele não se apoiar naquilo que talvez eu pudesse fazer, mas ele se apoiar na fé no Senhor. Amém? Então, a sua fé, amados, é o combustível para a tua oração funcionar perfeitamente. Amém? Não é a fé do irmão. Rapaz, eu fui na igreja ali, eu vi que o irmão lá é fervoroso na fé, eu vou fazer do mesmo jeito que ele. Não, se você não estiver crendo ainda igual, é bem difícil. As vãs repetições é um dos inimigos da nossa oração. Não vou me deter nisso aqui, mas você conhece muito bem lá em Mateus 6, 7, né? A palavra diz, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Em Isaías 65, 24 diz, e será assim, que antes que clame, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Nós entendemos, amados, que não é o muito falar a respeito da mesma coisa que vai fazer Deus nos responder. Amém? As vãs repetições, eu sei que tem alguns aí que, né, inclusive, você deve rezar não sei quantos mil, não sei quantos lá, né? E por aí vai. Não é isso, amados. Eu sei que é o entendimento de cada um, mas não é o muito pedir, repetir, que Deus vai atender. Por outro lado, eu quero trazer aqui também, para a gente encerrar, essa instrução que tem gente que confunde, diz, eu já vi pessoas falando
que uma vez que você ora 2 vezes pela mesma coisa, você está anulando a primeira. E não é assim. Isso é válido para a oração da fé. Amém? Porque a oração da fé que veio por revelação, você pede uma vez e creu que já recebeu, pronto. Você não precisa pedir de novo. Aí você vai fazer só o quê? Render graças, agradecer a Deus. Mas temos orações que nós podemos pedir mais de uma vez. Amém, igreja? Tem orações que nós podemos pedir mais de uma vez a Deus. Ele já ouviu, mas de novo você vai lá: Senhor, eu sei que eu já te pedi mais uma vez, mas eu estou vindo aqui novamente. Inclusive a oração da intercessão, que geralmente não vai ser pela mesma situação, às vezes é pela mesma pessoa, mas já é uma situação diferente. Senhor, sabe aquele irmãozinho lá, eu daquele dia intercedi por ele, pois ele não pecou de novo, Senhor, e eu estou aqui agora para interceder misericórdia pela vida dele de novo, não deixa que ele fraqueje de novo, não. Então você pode pedir de novo, fazer a mesma oração, né, e repetir. Agora, as vãs repetições é que não vão funcionar. Amém? Algumas pessoas pensam que vence a Deus, né, pelo muito ou pela insistência, mas Deus ouve e sabe das nossas necessidades antes mesmo de falarmos a Ele. Aleluia! Ele sabe das nossas necessidades, Ele conhece o nosso coração antes mesmo de falarmos. Amém? Glória a Deus. Então, amados, hoje você aprendeu um pouco mais sobre os inimigos da oração, e eu creio que uma coisa você deve fazer: você sair daqui hoje pronto para você botar todos os inimigos para correr. Amém? Porque eu creio que você é um homem, uma mulher de oração, e aquilo que poderia ser um empecilho nas suas orações, a palavra do Senhor diz que o Senhor nos deu autoridade para desfazer toda a obra do inimigo. Amém? E muitas vezes a gente não tem entendido bem esse versículo. A gente está achando que é para a gente chegar nas encruzilhadas aí, chutando as macumba por aí. Não, amados, sabe uma grande obra do inimigo que nós temos poder e autoridade para destruir? É a falta de perdão. A mágoa, rancor, divisões, contenda, brigas, rixas. Sabe, amados, essas coisas é algo que o crente tem que fazer: destruir. Rapaz, tinha aqui uma contenda, eu vou destruir ela. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Então, que o Senhor possa ser glorificado na minha e na tua vida, através de uma vida alinhada, de uma vida de oração, mas de uma vida mesmo debaixo da palavra do Senhor, vivendo os princípios da palavra e vivendo uma vida poderosa. Sabe, amados, nós somos instrumentos de Deus aqui nessa terra, para que as nossas orações, elas possam de fato transformar lugares, vida de pessoas, situações. A gente está tão afiado, tão pronto para, na hora que a gente falar Pai, Ele diz: Filho, eu estou aqui pronto para te ouvir e para te responder. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, pelos teus filhos, eu oro pela essa igreja, eu oro, Pai, pela minha própria vida, Pai. Eu quero viver uma vida poderosa de oração. Oh, Pai, nós estamos findando um ano em que eu sei, porque sei, Senhor, que foi um ano desafiador para muita gente, mas aqueles que perseveraram, aqueles que continuaram firmes na Tua palavra, aqueles que não retrocederam, aqueles que se colocaram mesmo na brecha, aqueles que clamaram ao Senhor, aqueles que buscaram ao Senhor, chegaram aqui de uma forma poderosa. E eu sei, Pai, que nós temos mais um ano aí que se aproxima, para que nós possamos viver de uma forma poderosa. Pai, eu sei, porque sei que uma das formas de vivermos a plenitude das coisas, Pai, é orando ao Senhor de forma eficaz, de uma forma eficiente, com base na Tua palavra, mas também destruindo tudo aquilo que se torna inimigo das nossas orações serem ouvidas e respondidas. Oh, Pai, nos ajuda. Eu te peço, Espírito Santo, que esteja sempre nos alertando, e eu sei que o Senhor nos alerta, nos encoraja, nos instrui, nos guia, para que a gente possa ter sempre discernimento a respeito das coisas que nós devemos fazer. Por isso, Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.